Bendito e eterno Deus, ó Deus gracioso, misericordioso e bondoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que tu nos concede, que neste lindo amanhecer do dia, Senhor, possamos estar debruçados, Senhor, diante da tua palavra, para meditar nela e nela, Senhor, extrair, Senhor, para nossas vidas do que nós mais precisamos e necessitamos, Senhor, para se manter, Senhor, nesta vida, Senhor, agradável a Ti. Nós sabemos, Senhor, que com nossos próprios recursos, com nossos próprios conhecimentos, Senhor, através da própria filosofia humana, isso não é possível. Mas a Tua palavra, Senhor, pode fazer de nós, Senhor, a melhor criatura, a melhor pessoa, Senhor, e nos tornar, Senhor, uma bênção, Senhor, para essa sociedade, para o mundo que vivemos. Senhor, nós acreditamos que Tua palavra tem este poder, Senhor, e assim, mais uma vez, aqui estamos, Senhor. Honra-nos, Senhor, através, Senhor, da nossa fé, da nossa atenção, da nossa reverência à Tua palavra. Que tudo quanto for feito aqui, Senhor, seja unicamente para a glória do Teu nome. Daquele, Senhor, que vai passar as lições, daquele que vai aplicar, Senhor, a Tua palavra, como de nós que estaremos ouvindo a Tua palavra. Senhor, tudo é para a glória do Teu nome. Assim nós te agradecemos. No bendito nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Número 400. 400. Número 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha e na palavra, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ofensa inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. 535. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder.
A Ele seja honra, a Ele seja glória. Nós estamos aqui porque Ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Hoje é a nossa lição de número 5, irmãos. Lição de número 5, 5 de maio de 2019. O tema da nossa lição: a pia de bronze, lugar de purificação. Aproveitar a oportunidade, cumprimentar e saudar os nossos irmãos que estão acompanhando pelo Facebook ou então pelo YouTube. A gloriosa e santa paz do Senhor, nossos amados irmãos e amigos. Glória a Deus. Bom, textual, irmãos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. Verdade prática. A pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através do seu sangue e da palavra de Deus. Amém? Hoje a nossa leitura bíblica em classe, para quem não está com a revista, para acompanhar com a Bíblia vai ficar mais dificultoso, porque são várias partes separadas. A leitura bíblica em classe será em Êxodo capítulo 30, do versículo 18 ao 21, também em Êxodo capítulo 40, do versículo 30 ao 32, também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 e Efésios capítulo 5, 26 e 27. Amém? Leamos. Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, a
as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, e ele e a sua semente nas suas gerações. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar. Lavaram-se como o Senhor ordenara a Moisés. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Bendito e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que nos fizeste, Senhor. Hoje nós estamos nessa condição, Senhor, de sermos teus filhos, de sermos os teus escolhidos, dos teus amados, fazer parte da família de Deus, sermos pedras deste edifício. Mas tudo isso, Senhor, foi através do que tu começou, Senhor, através da pregação, Senhor, do Evangelho, Senhor, quando trouxeste as boas novas, quando, Senhor, trouxeste-nos a nova aliança, através do derramamento do teu sangue, Jesus, para nos salvar. E hoje nós queremos te agradecer, Senhor, porque aos teus olhos, hoje, Senhor, debaixo do sangue de Jesus, nós somos os teus escolhidos, Senhor, pelo sangue de Jesus, Senhor, não por nós mesmos, porque se não for pelo sangue de Jesus, Senhor, meu Deus, nós continuaremos ainda aquela mesma criatura, sem mudança, sem transformação, mas através do sangue de Jesus, quando tu tem nos olhado, Senhor, quando tu tem ou está nos contemplando, Senhor, tu vês, Senhor, como teu filhos, e nós queremos te agradecer, porque isso foi graça, Senhor, que nos fizeste, e hoje nós, como nessa condição, Senhor, de sermos teus filhos, teus escolhidos, os teus santos, nós te agradecemos, Senhor, pela obra vicária, Senhor, pelo que tu nos fizeste, Senhor, com tanto amor. Meu Deus, neste momento, aqui estaremos tratando deste assunto, Senhor, sobre santificação. Senhor, que eu esteja com meu coração aberto, meu Deus, porque, Senhor, eu preciso ouvir isso. Eu preciso praticar isso, eu preciso viver isso, Senhor, intensamente, cada vez mais na minha vida. Portanto, Deus, assim nós te pedimos, nós te agradecemos, no bendito nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Muito bem, a paz do Senhor Jesus, toda a Escola Bíblica Dominical, aqueles que estão aqui conosco, presente, acompanhando mais um estudo, mais uma lição, e aqueles que também nos acompanham aí, através da transmissão, né, pelo Face. Deus abençoe a todos nós e nos conceda aí uma abençoada manhã de ensinamento, de instrução, de estudo na sua palavra. Estudar a palavra de Deus é um privilégio, estar aqui é uma bênção. A palavra de Deus nos faz crescer na nossa fé. Acompanhando aqui o mesmo, vamos dizer assim, espírito, né, de quinta-feira, culto de instrução, vimos quinta-feira que é vergonhoso o cristão não conhecer a sua fé, né? O apóstolo Paulo, ele adverte, ele exorta os cristãos de Corinto a que conhecessem a fé que professavam, pois até aquele momento eles não tinham conhecimento pleno de Deus, né? Tinham conhecimento superficial, conhecimento assim, muito superficial. E essa superficialidade, né, no
pode, não cria, né? Embaraços, dificuldades no desenvolvimento da nossa espiritualidade, no desenvolvimento da nossa vida espiritual, no desenvolvimento do nosso viver cristão, do nosso ser cristão, né? Ser um seguidor de Jesus. A gente vai estar dando continuidade aqui à temática do tabernáculo, focando na obra redentora do Filho de Deus, e hoje estaremos entrando na quinta lição, né? Ela vai nos trazer aqui importantes lições, ensinamentos, logicamente espirituais, no tocante à pia de bronze que existia no Antigo Testamento e que era utilizada para, vamos dizer, rituais de purificação. Então vamos estar aqui estudando os ensinamentos, as lições que essa pia de bronze, né, comunica a gente hoje, e a gente que está na nova aliança. Amém, queridos? Através da lei, introduzindo, né, o tema de hoje, através da lei, Deus se revela de um modo especial, né? Há um povo, há uma nação a que ele próprio denomina de escolhida por ele mesmo para ser sua propriedade particular. Isso está bem claro e bem direto no livro de Êxodo. Deus escolheu dentre os povos um povo para se revelar. Este povo foi a família de Abraão, né, o patriarca, o primeiro patriarca, um dos principais patriarcas da nação de Israel. Então Deus se revelou a este homem e através dele fez nascer, surgir um povo. Esse povo ele próprio denomina de especial, sua propriedade peculiar. Deus chama Israel, ou refere-se a Israel como sendo seu filho. Israel, meu filho primogênito. E o que era o filho primogênito? Era o filho preferido. Ok? Então, Deus mostra, revela o seu apreço especial pela família de Abraão, pelo povo de Israel. Ele tem um plano redentor para a humanidade, e esse plano passa pela escolha de um homem e o surgimento de uma família, de um povo, de uma nação através deste homem, e através desta nação especial, que é sua propriedade peculiar, trazer ao mundo dos homens o Redentor da humanidade. Então, o plano de Deus passa pela escolha de um povo, de uma nação, e a revelação dele a este povo, a esta nação. Essa revelação se dá de uma maneira especial, né? Ele comunica a esse povo, a essa nação, sua palavra diretamente. Estabelece com este povo aliança, dar a este povo promessas, e tudo isso ele está trabalhando na redenção da humanidade, preparando o mundo
para a chegada do Redentor, do Messias, do Verbo que haveria de se encarnar. Pois não. Deus fez várias alianças. No Antigo Testamento nós encontramos ele firmando aliança com Abraão, não é? Deus se relaciona com os seres humanos estabelecendo alianças. Então Deus fez aliança com Abraão. Deus depois fez aliança com a família de Abraão, que são os descendentes dele por parte de Isaac, que era o filho da promessa. Ok? Ele firma uma aliança. A aliança de Deus com a família de Abraão foi estabelecida no Sinai, a aliança do Sinai, lá no Monte Sinai. E aí nesta aliança ele outorga, né, a sua lei. Ele dá a sua lei. Ao dar a lei a este povo, ele está se revelando a si mesmo, de maneira que, através da lei, Deus está trabalhando na consciência deste povo, desta nação. A consciência da santidade do Senhor, a consciência da pecaminosidade da natureza humana e a consciência da necessidade de um Redentor. Ao dar leis a este povo com quem ele está firmando aliança, ele está revelando o seu caráter. Ele é um Deus santo. Ao ter conhecimento desta lei, vinha o conhecimento do pecado. Vindo o conhecimento do pecado, tinha-se a consciência ou conhecimento da necessidade de uma redenção, de uma salvação, de um Redentor. Então, em todo momento, Deus está trabalhando na história a salvação. Amém, querido? Quem é que procura o médico? Jesus disse: os sãos não necessitam de médico. Então, quem é que procura o médico? Quem está doente. A lei, ela inculcava, ela imprimia essa consciência de pecado. E estabelecia, né, um caminho para a redenção, para a salvação. Na antiga aliança, Deus trabalhou essa consciência por meio de figuras, por meio de símbolos, por meio daquilo que no Novo Testamento, na Nova Aliança, vai ser chamado de sombras. Ok? Por meio de sombras, até que a realidade viesse, e ela veio por Cristo Jesus. Então, nessa visão, nessa compreensão, antes de começarmos aqui a lição 5, sobre a pia de bronze, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, portanto, no capítulo 2 da carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler um texto importantíssimo.
Louvado seja Deus. Estamos em escola bíblica dominical, estudando lições preciosíssimas da palavra de Deus. E hoje nosso assunto é a pia de bronze do tabernáculo como lugar de purificação. Então nós vamos abrir Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 6, né? Vamos ler a partir do versículo 4. Embora seja uma leitura extensa que nós vamos fazer agora, ela é de importância grande para a abordagem do assunto de hoje, né? Então vamos lá. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 4, está escrito assim: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Alguém pode enganar outra pessoa com palavras persuasivas, né? Com palavras convincentes, né? Existem pessoas que são até, vamos dizer assim, fortes nas suas argumentações, porém o raciocínio dele está equivocado, ok? Ele próprio às vezes tem convicção de que aquilo que está dizendo é o certo, é a verdade, mas tudo aquilo que se desvia, que se afasta da palavra de Deus, da revelação de Deus, tudo aquilo que se afasta cai em precipício de engano, de equívoco. E aí o indivíduo pode estar plenamente consciente do seu engano ou não. De modo que o apóstolo Paulo está dizendo: ninguém vos engane. Cuidado, porque nós podemos nos enganar a nós mesmos. Ok, queridos? Quando a nossa consciência se afasta da palavra de Deus, nós podemos cair num auto-engano. Então vamos lá. Achei esse texto assim preciosíssimo para hoje de manhã, aqui, antes de iniciarmos a lição. Versículo 5 diz assim: pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Está elogiando aqui, né, os cristãos de Colosso. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Você recebeu o Senhor Jesus? Assim como você recebeu o Senhor Jesus, assim também você deve andar nele, viver nele. Versículo 7: arraigados, bem firmados, né? E edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Olha que expressão importantíssima, que às vezes a gente passa na leitura sem perceber a importância. Confirmados na fé, como? Assim como fostes ensinados. Não podemos nos afastar dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, assim como fostes ensinados. Cristo e os apóstolos nos ensinaram uma coisa, na qual nós devemos estar, vamos dizer, confirmados na fé. Ok, queridos? Assim como afastar-se do ensinamento de Cristo e dos apóstolos é perigosíssimo. Vou já aqui comentar alguma coisa.
mas não vou quebrar agora a leitura não. Uma coisa que eu vi ontem. Vi e ouvi, né? Vi não, ouvi, porque não estava vendo, estava só de longe escutando. Que se encaixa aqui. Eu recebi a Cristo, recebi, devo viver como eu recebi e devo estar confirmado na fé, assim como nós fomos ensinados. Quem nos ensinou a fé? Cristo e os apóstolos. Então, se tem alguém, ou é possível alguém afastar-se do ensinamento de Cristo e dos apóstolos? Sim. Como? É só deixar-se persuadir por enganos quaisquer. Vamos continuar a leitura. Isso aqui dá um culto de doutrina, de instrução belíssimo. Versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por meio de quê? Filosofias e vãs sutilezas, coisas sutis que a gente nem percebe. Se apresenta como de Cristo, segundo a tradição de quem? Dos homens, não é segundo a tradição de Cristo e dos apóstolos, não é dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 9: pois nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojado corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Não foi só alguns, foi todos. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças. Que escrito de dívida era esse? Era a lei, as ordenanças da lei. Todos nós éramos devedores, né? O qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Cristo venceu. Portanto, ninguém vos julgue diante da vitória de Cristo, diante da sua obra redentora, diante da nossa fé em Cristo, diante dos ensinamentos que recebemos de Cristo. Olha só o versículo 16. Vamos focar aqui no versículo 16. Portanto, diante de tudo isso, certo? Diante de tudo isso, ninguém vos julgue, pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas coisas são
são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em quê? Baseando-se em quê? Em visões. E o que são visões? O que são as visões? Experiências particulares. Metendo-se em coisas que não viu, seja só nessa tradução. Enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. É o versículo 18, irmão? 18. Lê aí a sua versão. Ninguém os domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debaixo de inchar na sua carnal compreensão. Ok, coisas que não viu aqui, baseando-se em visões, enfatuado, né? Sem motivo algum na sua mente carnal, enfatuado, orgulhoso, envaidecido, ok? Na sua mente carnal. Se a nossa mente se afasta da doutrina de Cristo, ela é uma mente carnal. E não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque qualquer um de nós podemos cair em armadilha. Qualquer um de nós pode se tornar presa fácil quando se afasta da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Olha, ontem à noite eu estava fazendo um trabalho e minha esposa pegou um conjunto de vídeos e ela estava vendo e ouvindo uma certa pregação no YouTube, né, que é esse canal aí de rede social, uma certa pregação, uma certa mensagem, né, de alguém que se apresentava como pastor, portanto uma autoridade espiritual, uma autoridade da fé. Aí acontece e a minha esposa adormeceu, ela dormiu, e aí eu tive que ficar escutando aquilo, porque eu estava à distância e não queria me levantar para desligar, mas foi até bom eu escutar, para tomar conhecimento da baboseira todinha que aquele indivíduo estava passando, que se encaixa nesse texto aqui de Colossenses. Pessoas fazendo outras suas presas, porque ela própria se afasta da doutrina de Cristo, e aí ela cria sua própria doutrina, ela estabelece a sua própria tradição, e aí a argumentação do indivíduo é que ele tinha experiência naquilo, experiências particulares, experiências pessoais. Elas não estão nem em pé de igualdade da Bíblia, quanto mais acima. Nenhuma experiência nossa é autoridade espiritual, ou pelo menos deve ser autoridade espiritual para a nossa fé. Ok, queridos? E aí eu pude perceber que aquilo que aquele rapaz tentava passar era, na verdade, algo que prenderia as pessoas a ele.
E aí ele começava dizendo o seguinte: cuidado com o que você tem na sua casa. E aí ele ia falar de objetos, ou certos objetos que estavam trazendo maldição. Objetos trazendo maldição. E aí ele vai falar de um rapaz que tinha uma camisa e a vida dele só dava para trás, nada do que ele fazia dava certo. Uma camisa. Até que ele, ouvindo esse rapaz queixar-se disso, percebeu que o mal estava na camisa que ele usava e que ele deveria destruir a camisa, queimar aquela camisa. E o rapaz fez isso e depois voltou para dizer que tudo tinha mudado na vida dele. As portas haviam se aberto. É um objeto de maldição. Queridos, isso é idolatria. Atribuir poderes bons ou maus a objetos é idolatria. E aí, usando textos bíblicos, vai lá para Deuteronômio, aí usa passagens bíblicas, e aí tira o texto do seu contexto, e aí cria, né, vamos dizer assim, o terreno propício para a implantação, para a semeadura de qualquer doutrina, de qualquer tradição. Agora imagine só se isso é verdade. A gente estava frito, não é não? Estava frito. Isso estabelece uma certa dependência do público, das pessoas, a alguém, porque a libertação desses males passa por essas pessoas que percebem isso e têm autoridade para desfazer isso, e persuadindo, tá? E convencendo. E aí crentes, cristãos, que não leem a Bíblia, que não estudam a Bíblia, que não frequentam a escola bíblica dominical, que recebe tudo pronto, como é passado, que não usa de senso crítico, é assim mesmo? Jesus ensinou isso, os apóstolos ensinaram isso. Crentes que não fazem essas perguntinhas importantíssimas, acabam caindo numa armadilha e tornando-se presas fáceis. Ei, Júlia. Ok, irmão. Sim. Ontem, né, eu vi um rapaz inteligente. Rapaz,
inteligente mesmo, pessoa instruída, estudada. E aí estava num trabalho extraordinário, e aí tinha terminado a minha atividade, estava esperando que a atividade de outros terminasse para a conclusão final dos trabalhos. E aí eu observei que aquele rapaz tão instruído, tão inteligente, né, estava usando uma tira aqui, um cordãozinho de pano aqui, que o bicho estava já podre, caindo nos pedaços. A ideia, né, a superstição que existe de usar a fitinha dos santos até cair, atribuindo virtudes, né, com graça, bênçãos a objetos materiais. Quem sabe, pastor, ele se torna presa de alguém, e talvez nem foi ele, foi alguém que influenciou ele, fez a cabeça dele, Perfeito. E isso vai acontecer, vai ser assim, aí faz por influência dos outros, aí se torna uma presa. Perfeitamente. Então esse texto de Colossenses capítulo 2 é importantíssimo para mostrar nessa manhã aqui de estudo bíblico, né, que nós não devemos nos deixar prender por ninguém. E aqui digo, os irmãos, nem pela nossa própria consciência. Irmãos, a vida é assim. A vida é assim. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus disse ao homem: a terra produzirá espinhos e abrolhos. A terra será um lugar de dor. A terra será um lugar de sofrimento. O pecado afetou a natureza de um tal modo que Romanos capítulo 8 diz que a própria natureza geme. Capítulo 8, Romanos capítulo 8, a própria natureza geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Ok? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu, Jesus não prometeu um mundo de bênçãos, né, materiais para os seus discípulos. Disse, pelo contrário, o mundo vos odiará, vocês serão perseguidos. Romanos 8:22, a própria natureza geme aguardando o dia da expectação, né, da redenção, com expectativa, aguardando com expectativa o dia da redenção dos filhos de Deus. Então, a vida é assim, queridos. A realidade é essa. Nem todos os dias são de choro, mas também nem todos os dias são de riso. Por isso a palavra de Deus vai dizer que há tempo para tudo. Tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, tem um tempo de rir e tem um tempo de chorar. Pastor, e aí tem um agravante, vamos dizer, papai não é feliz. Digamos lá que houvesse um culpado. Quem é o culpado? Aí, geralmente, nós temos a mania de atribuir a responsabilidade a outro e a coisas. Vamos lá, se ele é o culpado, atribuir a culpa à camisa. E às vezes tem coisas que na nossa vida tem que ser corrigidas. Eu não atribuir que é uma cadeira que está dando problema para a minha vida. Talvez é alguma coisa na minha vida da qual eu ainda não me libertei. O problema sou eu mesmo, da qual eu não me libertei, do qual eu não estou liberto. Aí não ficar culpando A, nem B, nem coisas, porque isso é fugir da responsabilidade. Verdade. Ok? E aí,
nós, nesse entendimento, nessa compreensão de nossa fé, não devemos abrir mão da doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, né? E dos seus santos apóstolos, ok, queridos? Mesmo que se alguém se apresente a nós como uma autoridade espiritual, como uma pessoa muito, vamos dizer assim, espiritual, com muitas experiências, as experiências nem de outros, nem nossas mesmas, elas são fundamento para a nossa fé, porque a nossa própria consciência pode se equivocar, pode se enganar, ok? Nós somos criaturas imperfeitas, criaturas limitadas, e a nossa consciência, ela é fortemente influenciada pela cultura. A cultura é um forte influenciador das consciências, por isso não podemos, nos guiar, nos dirigir pelas nossas consciências. É preciso que tudo nas nossas vidas passem a estar em sintonia, em harmonia com a palavra de Deus. Sim, nós temos uma consciência e ela é uma dádiva, de Deus para nós. Não queremos com isso desprezar os dons de Deus, só não queremos elevar, sabe, a autoridade absoluta. Não pode. A autoridade absoluta na nossa vida é a palavra de Deus. Então as nossas consciências precisam se submeter à palavra de Deus, a autoridade maior. Irmãos, fazendo isso, nós não tropeçaremos facilmente. Como o texto de Colossenses diz, seremos pessoas com nossa fé firmada, firmada, edificada, fortalecida. Amém? Amém? Então, por que é que lemos isso? Porque na lei nós encontramos Deus trabalhando a consciência, do seu povo, a consciência de que Ele é santo, a consciência de que o ser humano, a criatura humana é pecadora, a consciência de que o ser humano, enquanto pecador e devedor para com Deus Santo, precisa de redenção, precisa de salvação, precisa de um caminho de perdão. E é isso que Deus vai trabalhar por meio de rituais, por meio de símbolos que se cumpriram plenamente na pessoa de Cristo, de uma maneira tão absoluta, tão plena, tão completa, que nós não precisamos mais de nos voltar para os símbolos, não precisamos mais de dias de festa, porque a nossa alegria é Cristo, Cristo é a nossa festa. Não precisamos de luas novas. Na lua nova era um dia especial, era um dia de celebração. Não precisamos mais de luas novas. Por quê? Porque Cristo é agora a nossa novidade de vida. Ok, queridos? Não precisamos mais de sábados. Por quê? Porque Cristo é o nosso descanso. Vinde a mim todos vós, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Então, esse descanso que o sábado falava, ele é encontrado verdadeiramente
verdadeiramente em Cristo. Ele disse, né, pastor? Está consumado. Está consumado. Não precisamos mais estar preocupados com alimentos impuros. Esse alimento contamina. Por quê? Porque Cristo agora é quem nos purifica. É quem nos santifica e é quem nos purifica. Então, na lei, nós encontramos uma linguagem figurada abundante, né? ênfase na linguagem figurada, simbólica, representativa, uma linguagem que em Cristo vamos dizer assim, se realizou, aconteceu, se concretizou. Amém? Então, nesse entendimento, nós vamos entrar na lição de hoje, que é a pia de bronze, lugar de purificação. Aí você toma aí a sua revista para a gente acompanhar juntos os ensinamentos dessa manhã. A lição de hoje, ela está dividida aqui em alguns tópicos. Ela traz 3 tópicos, né? No primeiro tópico está a pia de bronze, falando sobre a importância da santidade. No segundo tópico nós temos a pia de bronze, falando do lugar de limpeza e purificação. E no terceiro tópico, a lição vai abordar aqui 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes, ok? Então, a pia de bronze, né, era um objeto metálico, redondo, né, que acumulava água, e essa água era servida para rituais de purificação dos sacerdotes. O textuário trazido pela revista é João 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, palavras de Jesus, onde ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a verdade prática diz que a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós, através de seu sangue e da palavra de Deus. Então, quais são os meios de purificação de Deus para nós? O sangue e a palavra. Por meio do sangue de Cristo, nós somos purificados. Por meio da palavra de Cristo, nós também somos purificados. Então vamos entrar aqui no tópico 1, a pia de bronze e a água, tá? Isso está em Êxodo capítulo 30, versículos 18 e 19. Esse entendimento que nós aqui trouxemos na introdução, ele é importante para a gente compreender todos esses rituais, todas essas ordenanças, porque senão a gente fica confuso sem saber qual a finalidade de tudo isso, né? Então Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. O objetivo dessa pia era que antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e seus filhos, Arão era o sumo sacerdote, seus filhos, né, sacerdotes, Arão e seus filhos lavassem o quê? Lavassem as mãos e os pés, né? Isso aqui lembra que Pedro pediu a Jesus para lavar o quê? Se lembram quando Jesus, no lavar pés, chegou em Pedro, e ele vendo aquela cena, aí ele quis se recusar? Não, Senhor. O Senhor é o mestre, vai lavar os meus pés de modo algum. E aí Jesus diz: olha, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí, se é assim, então
rouba também as minhas mãos. Aí Jesus disse: não, quem já está limpo, olha só, quem já está limpo. Como tinha se dado essa limpeza dos discípulos? Por meio da palavra. A palavra de Cristo tinha modificado a maneira de pensar dos discípulos. Quando eles começaram a seguir a Jesus, eles eram bem verdes, mas eles foram amadurecendo, sabe? Amadurecendo. E de vez em quando Jesus exortava duro. E a gente é assim mesmo. A gente só amadurece, né? Recebendo exortação. Por isso, quem se fecha para as exortações, certo? Não cresce. Porque se você só passa a mão na cabeça da pessoa, mesmo quando ela está errada, quando é que ela vai crescer? Quando é que ela vai crescer? Quando eu vi uma coisa tão interessante que o mundo animal ensina, impressionante. E aqui está me vindo à memória, e aí eu estou trazendo aqui para os irmãos. O que é? Era uma cadelazinha labradora. E aí o dono, ela tinha dado uma cria, né? E eram bem 8 filhotes, grandes, de labradores, né? E aí o dono chega, eles estavam presos assim num cercado. E o dono chega com a cadelinha mãe, certo? Só que esses cachorrinhos, eles eram tão indisciplinados, uns pulando em cima dos outros, cada um querendo chegar em primeiro lugar, querendo estar na frente. E aí o dono chega e abre a porteirinha do cercado e deixa a cadelinha mãe entrar. Quando ela entra, vai os 8 para cima. Os 8 vão aonde? Nas tetinhas da bichinha. Só que era aquela confusão, aquela briga, e impressionante o que aquela cadela vai fazer. Isso, meu Deus, a natureza ensinando, ou Deus nos ensinando através da natureza. Ela deu um sacode, que os 8 caíram longe, ficou de pé e deu um latido grosso, e eles pararam, ficaram tudo assustados. E quando um se atrevia a se aproximar, ela latia encarando ele, e ela deixou os 8 tudo sentadinho, tudo deitadinho, olhando para ele. Aí ela ia em cada um, aí lambia, cheirava, ela ia. A natureza ensinando disciplina, ordem, através do mundo animal. Então nós precisamos de disciplina, porque nós por natureza somos egoístas, queremos as coisas só para nós, individualistas, nós só enxergamos a nós mesmos. Eu estando bem, os outros que... Não é verdade? Individualistas, por natureza nós somos assim. Por que é que nós estamos falando isso? A palavra de Cristo trabalhou na mente dos apóstolos, dos discípulos, na consciência deles, uma nova maneira de pensar, uma nova consciência. E é isso que a palavra de Deus faz em nós todos os dias, quando nós nos abrimos para recebê-la. Mas se a gente se fechar para ela, continuaremos a ser o que somos. O quê? Individualistas, egoístas, não é? Extremamente orgulhosos, vaidosos. Então Cristo trabalhou na mente dos
seus discípulos por meio da sua palavra. Amém, queridos? Então é isso que nós estamos aqui vendo, né? Quando a pia nos remete a um lugar de limpeza, de purificação. Continuando aqui, não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer sua santidade e sua justiça. Aquele ritual de purificação dizia que Deus era santo, que não poderia se apresentar a Ele de uma maneira comum. Há uma maneira especial para se apresentar diante de Deus, assim como há uma maneira especial para a gente se apresentar aqui na terra diante de autoridades, diante de pessoas que ocupam certos destaques. Não é verdade? O que é que vai acontecer quando a gente vai comparecer perante uma autoridade? A gente procura se vestir adequadamente, ok? E isso ensina que aquele lugar ali, aquela pessoa ali para a qual a pessoa está se dirigindo, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa investida de autoridade. Isso está presente na nossa, vamos dizer assim, formação. Quando um filho se dirige ao pai, os filhos antigamente, porque os filhos de hoje não. Quando um filho se dirigia ao pai antigamente, como era que ele se dirigia? Né? Senhor, um filho antigamente tratar o pai de tu, ou a mãe de tu. O quê? O que é que você está dizendo? Senhor. O que era que os antigos ensinavam com isso? Que o pai e a mãe ocupavam na vida dele um lugar especial que nenhum outro ocupava. Ei! Eu sou especial na sua vida. Eu ocupo um lugar especial na sua vida. Disciplina. Isso foi relaxado. Infelizmente, relaxado. Os tempos avançando. Relaxado por meio de uma ideologia, se utilizando de uma pedagogia antibíblica e anticristã. E aí o que se encontra hoje é criança batendo no rosto, na cara dos pais, quando suas vontades são contrariadas. Ok? Afastamento, um mundo indisciplinado. Um mundo que prega que a disciplina traumatiza. Saiu. Um mundo que ensina que a disciplina faz mal. Onde até no mundo animal a gente vê que a natureza mostra que nós precisamos de disciplina, de ordem, de sermos colocados nos nossos devidos lugares. Amém, queridos? Vamos lá, avançando, continuando. Oferecer um sacrifício a Deus é prestar-lhe um culto santo e reverente. Não podemos perder o senso de piedade e reverência diante de Deus. Por isso, nossos cultos, bem como nossas vidas, devem refletir o quê? A santidade de Deus. Deus não é qualquer.
Ele ocupa um lugar muito especial nas nossas vidas. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor. Por isso devemos tratá-lo com reverência. Reverência. O Senhor está aqui. Reverência. Glória. Ok? Ora, se a reverência agrada aos homens, não é? Os homens que são pecadores, quanto mais, então a reverência agrada a Deus, porque a reverência testifica do reconhecimento daquilo que Deus é, do lugar que Ele ocupa nas nossas vidas. Então esses rituais de purificação, eles inculcavam isso, eles ensinavam isso, eles transmitiam isso. Você não pode, sacerdote, entrar na presença de Deus de qualquer maneira, como você entra na sua casa. Então, antes de entrar na presença de Deus, você vai ter que lavar as mãos e os pés. E aquilo era uma maneira de dizer que Deus era santo, deveria ser tratado diferentemente. Porque a palavra santo significa exatamente isso: distinto, diferente. E por ser distinto e diferente, requer, pede, exige um modo diferente, uma maneira diferente. Por isso que o nome do Senhor não poderia ser utilizado como um nome qualquer. Como a gente aqui, irmão Edson, irmão fulano, irmão Beltrano. O nome do Senhor era um nome diferente. Então não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E isso ensinava o quê? Que Deus era santo, que Ele não poderia ser chamado, né, como as outras pessoas eram chamadas, porque Ele é uma pessoa santa. Então, através de suas ordenanças, de seus mandamentos, Deus estava inculcando, ensinando essas verdades acerca de sua pessoa, né? Acerca da nossa realidade e acerca da nossa necessidade de salvação. Então havia uma pia de bronze à entrada do tabernáculo, que era utilizada para fins de purificação, né? Rituais de purificação para os sacerdotes. Sempre que eles entravam no tabernáculo, eles lavavam as mãos e os pés. Tópico 1.2: os sacerdotes e a santidade. Ao entrarem no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer, porque quem não santifica a Deus, morre. O que é que existe na irreverência? Morte. O que é que aconteceu com 2 filhos de Arão que levaram um fogo estranho à presença do Senhor? Morreram, porque não santificaram o Senhor, não trataram Deus com a devida reverência, com a devida distinção. Ok, queridos? Então, o que é que a irreverência traz? Morte. Qual é o salário do pecado? Morte. A irreverência é um reflexo da rebeldia. Toda irreverência é uma declaração de insubmissão. Por que é que eu tenho que respeitar esse aí? E aí
não se respeita. É uma declaração, a falta de respeito, a falta de reverência, é uma declaração de insubmissão. Por isso que é grave, ok? Não é só uma questão de falta de educação, não. Não é só uma questão de indisciplina, não. Não é só uma coisa periférica, não. É algo que está lá no âmago, na essência, no coração do indivíduo. Rebeldia, insubmissão. Então, a irreverência trazia morte. Por isso eles precisavam, os sacerdotes, ao entrarem no tabernáculo, eles deveriam se lavar para não morrer. Uma rosa. A irmã Rosa está lembrando aqui o episódio em que a arca estava sendo levada, né? E em um determinado momento o carro, né, que a transportava, tomba, e aí ela vai caindo. E aí um certo homem, na boa vontade, na boa intenção, ele vai e segura a arca, né? E diz que ele foi fulminado e ele morreu imediatamente. Suas entranhas se abriram e aquilo deixou Davi espantado, a ponto dele desistir momentaneamente de levar a arca para Jerusalém. E ele vai consultar o que foi que houve, né? O que era que tinha havido. E aí, através da instrução de Deus na sua palavra, ele percebeu que o transporte tinha sido inadequado, porque a arca possuía argolas nas suas laterais, e Deus havia ordenado até como ela deveria ser transportada. Varais de madeira revestidos de ouro precisavam ser colocados nessas argolas, e os sacerdotes colocavam esses varais sobre os ombros e transportavam a arca. Era assim que ela deveria ser transportada. Então, quando Davi percebeu, erramos aqui, aí ele volta ao plano original: vamos transportá-la. Por que aconteceu isso? Porque Deus é santo. Deus deve ser tratado segundo a sua palavra, segundo Ele ordena, segundo Ele estabelece. Apesar daquele homem ter toda a boa vontade, né? Toda a disposição, né? De boa vontade, o inferno está cheio. Você sabia que Hitler matou mais de 6 milhões de pessoas julgando fazer uma boa ação? Para ele, sabe o que era que ele estava fazendo? Purificando a raça humana dos genes, né? Dos genes defeituosos, deixando só os fortes. Mais de 6 milhões de pessoas morreram por causa dessa mentalidade. Ok? Irmão Edson, depois ele vai. Diante da colocação da pergunta aí a gente vê a necessidade do ensinamento, da escola dominical, porque o que nós vemos aí na questão
zelo, sem conhecimento. E a gente, com zelo, extremo zelo, mas sem conhecimento, a gente começa a desmanchar o que a gente estava fazendo. Ou virar e ver. Tinha zelo e boa vontade. Perfeitamente. Irmãos, quem estabelece as coisas é Deus. E elas devem ser como Deus as estabeleceu. Somos nós que temos que mudar. Irmão Ireneu. Então, é só aproveitando. Então, quer dizer que Paulo também via dessa forma quando perseguia os judeus. Paulo, quando perseguia o povo de Deus, ele também achava que era sim. Saulo de Tarso, antes da conversão, ele perseguia a igreja por zelo. Estava cuidando, né? Estava entendendo, ser cuidadoso para com as coisas de Deus, para com a lei de Deus. Porém estava enganado, né? Estava equivocado. As tradições lhe haviam, né, cegado. E por natureza o homem é cego, espiritualmente, por natureza o homem é cego, até que Deus lhe abra os olhos. Ok? Então, muito bem. Podemos avançar, queridos? Vamos continuar aqui. Estamos vendo, né, a santidade do Senhor e como essa santidade era ensinada por meio de rituais de purificação, rituais ordenados aos sacerdotes. A santidade para a vida, Êxodo capítulo 30, versículo 21. O versículo 21 de Êxodo 30 traz-nos a ideia de um pacto perpétuo a respeito do rito de lavagem da purificação. Esse rito seria um estatuto perpétuo para os sacerdotes. Disso dependeria a vida deles, viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus. É a vocação de todo obreiro chamado para a sua obra, eu diria de todo cristão, né? Santidade ao Senhor gera o quê? Espiritualidade profunda. Santidade ao Senhor gera uma vida de compromisso com Deus. Santidade gera vida no altar de Deus. Então, o que era que gerava a necessidade de purificação? O que era santidade e purificação? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, né? Mas santidade, ela está relacionada à distinção, e a purificação, a adequação, se adequar àquilo que é santo. Ok? Os irmãos estão entendendo? Dá para entender? O que foi que gerou a necessidade de purificação, de lavagem das mãos e dos pés? A santidade do Senhor. Então, a santidade de Deus, ela traz a nós a necessidade de uma vida purificada. Na visão de Isaías, capítulo 6, ele se encontra de forma que ele se vê, ele diz que está de lados impuros, e habita no meio entre os lados. E naquele momento ele tem uma visão de um anjo que vai no altar, uma penagem está observado, e ele diz que o seu pecado é purificado. E tudo ali, tudo a forma, ele está, né, no templo, né? Diante do templo. No altar e tudo mais, aquele processo. E ele, ao ponto de ele chegar diante de Deus, de dizer santo, né, onde ele vê aquela visão, Perfeito. O Senhor sentado no trono. Irmão Edson, está lembrando aqui a visão de Isaías, né? No capítulo 6 do seu livro, né? Onde ele viu o Senhor. E ao ver Deus sentado no seu trono, ele se vê pecador e declara: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros
e habita também no meio de um povo de impuros lábios. Esse reconhecimento que ele faz é um arrependimento bem antes, né, de ser purificado. Sem Sim. O reconhecimento veio antes da purificação, porque a purificação não é feita por ele mesmo. Ele é purificado. Diz que um anjo, naquela visão, um anjo do Senhor veio, né? Pegou uma brasa do altar. Então ele estava tendo uma visão do templo, lugar do culto, né? Uma brasa do altar, o altar que queimava os sacrifícios, né? Os holocaustos. E pega com uma tenaz, um objeto, né? Com uma tenaz. Aquela brasa é tocada nos seus lábios e ele se sente purificado, perdoado. Então, a consciência da santidade de Deus produz a necessidade de purificação. Sem o sacrifício de Cristo, sem a morte de Cristo, sem o sangue do nosso Redentor derramado, nenhum de nós tinha condições de comparecer diante de Deus e sair vivo. Nenhum. Foi o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, o sangue de Cristo que nos abriu as portas para entrarmos na presença de Deus. Um homem, criatura humana que não tenha consciência disso, que não reconhece isso, e se vê com méritos próprios para comparecer diante de Deus, ainda não percebeu a gravidade do pecado. O pecado é uma coisa gravíssima. Somente o sangue de Cristo nos habilita a comparecermos diante de Deus. Ok, irmãos? Então, a gente está vendo aqui como Deus estava trabalhando na consciência do seu povo, estas verdades, né? A verdade de sua santidade, a verdade do pecado do homem, da criatura humana, né? Da condição pecadora do ser humano, a verdade da necessidade de uma salvação, de uma redenção, de um caminho para a paz entre Deus e o homem, a criatura humana. Esse caminho nós sabemos hoje que é Cristo, que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas o que gera a necessidade de purificação é a santidade de Deus. O que é que Deus disse a Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Ele também disse: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, o viver do crente reflete essa consciência da santidade da pessoa de Deus. Amém? E os meios de purificação para nós hoje, na nova aliança, no Novo Testamento, quais são? Primeiro, o sangue de Jesus, que nos purifica, não é? E segundo, a palavra de Deus, porque ao sermos alcançados pela graça redentora do sangue de Cristo, nós não somos tirados da terra, nós somos deixados no mundo. Oração sacerdotal de Jesus em capítulo 17 do Evangelho de João: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal.
Então, essa realidade de estarmos ou sermos deixados no mundo produz a necessidade de purificação diária. Precisamos da palavra de Deus diariamente, precisamos da palavra de Deus todos os dias, precisamos revitalizar a nossa memória, que às vezes a gente anda esquecido, né, irmão? Às vezes a gente anda esquecido. Então, lendo a palavra, estudando a palavra, ouvindo a palavra, a gente revitaliza a nossa memória, as nossas lembranças, as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, e nos voltamos para Deus. Portanto, até a nossa morte, a gente precisa de purificação por meio da palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Vamos continuar? O tópico de número 2, são 15 minutinhos aqui para o término da escola. O tópico de número 2 vai falar que a pia de bronze era um lugar de limpeza e purificação, era um lugar de santidade, né? E também era um lugar de limpeza e purificação. O termo hebraico para pia, né? Esse termo aqui, quioro, que significa lugar de se lavar, era uma bacia redonda. É assim que a imagem da pia de bronze é geralmente apresentada nas ilustrações. Para entrar no santuário do tabernáculo, após ministrar no altar dos holocaustos, o sacerdote lavava-se na pia de bronze com água limpíssima. Ora, o nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário, o que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Nós fomos lavados pelo sangue redentor de Jesus. 1 Coríntios 6 e 11. No dia a dia encontramos-nos vulneráveis às imundícias das obras da carne. Entretanto, temos um recurso divino que nos purifica e santifica, prefigurado pela palavra de Deus. O sangue de Jesus quitou a nossa culpa, cuja natureza humana estava condenada a se curvar sempre diante das tentações e do pecado. Assim, a palavra de Deus é o espelho que reflete a nossa nova natureza e as obras que devemos praticar para a ajuda do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, irmãos. O sangue de Jesus quitou, ele pagou a nossa. Irmãos, não existe mais culpa para quem crê no Filho de Deus. Não há mais culpa. O sangue de Jesus removeu a nossa culpa. Ah, mas como é que alguns crentes se sentem culpados? É porque eles estão precisando conhecer a fé. Estão precisando conhecer a fé. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então a nossa culpa, Cristo já pagou. Ele já quitou. Então isso dá margem para que vivamos uma vida de pecado? De modo nenhum, porque seria contraditório. Quem já foi alcançado pela redenção de Cristo, não se acha, não se encontra preso, dominado pelo pecado. O outro lado de quem já foi, ou quem já recebeu o perdão de Cristo, é a sua libertação do domínio do pecado. Não significa que o pecado não esteja presente. O pecado está presente em nossa natureza, mas ele não tem mais o domínio sobre nós. Não se concebe, não se admite um cristão lavado no sangue de Jesus, alcançado pela obra redentora, salvadora do Filho de Deus, livre da culpa do pecado, dominado pelo pecado. Ok, queridos?
Jesus, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, uma coisa produz a outra. Nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus não anda segundo a carne, não está dominado pelo pecado, não vive dominado pelo pecado. O apóstolo Paulo dizia: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, assim, irmãos, nós, pela obra redentora do Filho de Deus, não temos mais culpa. A dívida foi paga. Ok? Não há mais culpa. Avançando. A lavagem da bacia de bronze. A pia era de bronze, mas não era um bronze, né, vamos dizer assim, oxidado, não. Era um bronze polido. A oxidação é uma reação química que se dá da superfície do metal com o oxigênio, modificando a sua cor, e aí não permitindo que ele dê o seu brilho, né? Então a oxidação é um processo químico. Os metais, isso. O alumínio ele cria, a oxidação cria sim uma camada, uma casca branca, né? E assim, os metais eles reagem, né, ao contato com o oxigênio. O bronze da mesma forma. Por isso ele era um bronze polido, tá? Ele era um bronze polido, limpo, fabricado com o espelho das mulheres. Assim, exposta à luz do sol, a pia de bronze, a partir da água limpíssima, né? Toda a impureza era revelada no interior da bacia. A semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo nos torna completamente limpos das sujeiras do pecado, né? Limpeza. Outro ponto que devemos destacar é a consciência de pureza que os sacerdotes deveriam ter para estar na presença de Deus, pois quando se lavavam, as sujeiras desapareciam de seus corpos. Sabiam que de outra forma não poderiam celebrar no interior do tabernáculo. Só a palavra de Deus é eficaz para revelar o pecado do nosso coração, expô-lo e removê-lo. A imagem dessa bacia nos rememora a santidade de Deus e a necessidade de se buscar uma vida de retidão, né, justiça, tanto na área espiritual quanto na área moral, né, na nossa conduta para com Deus e na nossa conduta para com os homens. Somos de Deus, somos ovelhas do seu rebanho. A pia de bronze e o caráter de juízo. No altar dos holocaustos, o juízo sobre o pecado era aplicado. O juízo sobre o pecador, era aplicado em quem? Ou sobre quem? Sobre a oferta do sacrifício. Sobre quem recaía o juízo? Sobre o animal que era trazido.
cobrindo o pecado, né, do transgressor, né, do pecador. Então, nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes que passavam por aquele processo. De igual modo, nosso Senhor tomou sobre si o juízo que merecíamos. Cristo sofreu o nosso juízo, né? Morrendo vicariamente no nosso lugar, né? Nesse aspecto, a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem o poder de limpar, tem o poder de disciplinar nossa vida. Embora nossos pecados tenham sido expiados, ainda temos de nos chegar a Deus continuamente, para sermos limpos de tudo o que desagrada o pensamentos, né? O que mais? Palavras. E o que mais? Obras. Infelizmente, acidentes ocorrem no caminho da jornada cristã, e precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Busquemos a santidade de Deus em Jesus Cristo. Então, queridos, o pecado na vida do cristão, ele é um acidente, ok? Ele é um acidente. Ele não é algo vivido, praticado e muitas vezes até exibido com orgulho. Ele é um acidente de percurso. Todos nós, devido à nossa natureza humana falha e pecadora, estamos sujeitos a acidentes, ok? Mas isso é bem distinto, bem diferente de uma vida no pecado. Amém? Muito boa a lição de hoje. O tópico de número 3 já vai tratar aqui dois aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes: a lavagem completa e a lavagem progressiva e constante. E aí nós vamos ver que na lavagem completa, essa lavagem era muito mais do que simplesmente lavar mãos e pés. Significava uma obra regeneradora que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. Hoje é inaceitável que um ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra da regeneração, né, do novo nascimento, de uma nova vida, de uma vida transformada pelo poder da graça de Deus. É preciso que os obreiros do Senhor tenham experimentado uma limpeza completa da alma e da mente. É preciso nascer da palavra e do Espírito. Isso aqui é imprescindível, né? Principalmente para aqueles que estão à frente de uma igreja. Precisam ser pessoas regeneradas, nascidas de novo. Lavagem completa, né? E a lavagem progressiva e constante. No dia a dia sacerdotal, a limpeza exigida para ministrar no lugar santo era apenas das mãos e dos pés. Mas o sacerdote já tinha se banhado antes, todinho. Ok? Já tinha se banhado antes, todinho. Mas, de acordo com a doutrina do Novo Testamento, o lavar-se aqui destaca o ato do Espírito que opera em nós a santificação. Opa, quem é que opera a santificação no crente? O Espírito Santo. Nós não somos os agentes da santificação, né? Nós recebemos a santificação pelo Espírito. É o Espírito quem opera.
Nesse sentido, a consagração dos sacerdotes dava-se nos termos do compromisso de uma vida santificada. Esse mesmo compromisso é que deve permear a vida do obreiro, de todos nós, né? Não só dos obreiros, mas de todo cristão que se acha vocacionado para realizar a obra do Senhor. Recapitulando verdades importantes, e aqui concluindo a lição de hoje, à luz de tudo quanto temos estudado até aqui, devemos assimilar algumas lições apreendidas até o presente momento. Lição de número 1, sobre o sangue de Jesus. Lição de número 2, sobre a palavra de Deus. E lição de número 3, sobre a limpeza espiritual. Lição de número 1, sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos livrou de quê? Da pena do pecado. Da pena do pecado, né? Não há mais condenação para quem está em Cristo. Sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus revela quem nós somos. E sobre a limpeza espiritual, uma vida irrepreensível é prioritária e absolutamente necessária. Não devemos nos acomodar, né? Por isso a Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado e deixa. Acomodar-se ao erro é um perigo. Amém? Então está aí a lição de hoje sobre a pia de bronze como um lugar de purificação, transmitindo a nós importantíssimas lições espirituais, que cada um leve, né, no coração esses ensinamentos e se esforce para permanecer, né, na fé. Amém? Não se desviando da palavra de Deus, mas guardando-a no coração. Deus abençoe assim a todos nós. Amém. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Cantar aqui com a nossa querida amiga e irmã Elze, sugeriu um hino que eu não conheço muito, mas um pouquinho. Mas a gente vai louvar aqui, que tudo é para honra e glória do Senhor, o hino da harpa cristã 5, amém? Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em
Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Vamos agradecer aqui a Deus. Demos início a mais uma turma dos batizando, né? Hoje, pela manhã, o presbítero Edivan está na responsabilidade da administração das aulas. Se você tiver interesse, ainda não for batizado ou conhecer alguém que tem interesse, faça informação. As aulas estão acontecendo todo domingo pela manhã, no mesmo horário da escola dominical. Quando a gente concluir, a gente vai estar realizando o batismo, amém? Agradecer aí aos ouvintes que assistem a escola bíblica, os cultos pela internet, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês recebam essa instrução, esse ensinamento que está de acordo com a palavra de Deus, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, pelo ensinamento, Senhor, a qual nós recebemos na tua casa. Que possamos a cada dia, Senhor, desejar o conhecimento, a tua palavra, a verdade, para que possamos, Senhor, ser trabalhados por esta palavra, Pai. Porque o nosso intuito é aprender mais de ti, para viver conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Continua, Senhor, abençoando o nosso dia, Pai. Que tu possa nos trazer a noite, para que juntos possamos se alegrar na tua presença e te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Assim, Senhor, nós te pedimos, nos leve em paz, nos leve em segurança, nos guarda e nos livra de todo mal. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Salve o seu irmão na paz, Senhor, e abençoe a vida dele em nome de Jesus.